O que você sabe sobre o Han? Estamos investindo na corrupção. Nós sabemos tudo. Não podemos provar nada. Queremos que entre lá como nosso agente. Consiga as provas para nós. É pra aqui que você vai. Uma fortaleza na ilha, na verdade. O Sterling Silliphant me ligou um dia e disse: você conhece, você sabe o Bruce Lee? Eu disse: quem? Não, eu não conheço o Bruce Lee. Bem, ele é o melhor que existe. Absolutamente o melhor instrutor. Ele é brilhante. Você tem que conhecê-lo. Eu disse: bem, sim, claro, tudo bem. Eu vou conhecê-lo, sabe? Nós estávamos apenas começando e, bem, tendo sido executivos na Warner Brothers, Sterling Silliphant e James Coburn nos procuraram com um roteiro chamado The Silent Flute, que Sterling tinha escrito para o Bruce estrelar. E então o Bruce e eu nos tornamos grandes amigos. Quer dizer, nós íamos jantar, conversávamos sobre artes marciais, ele me mostrou alguns dos filmes e eu fiquei muito interessado na luta chinesa, que nunca chegou aos Estados Unidos. E não conseguimos que ninguém na Warner se interessasse em fazer isso. Ninguém estava realmente interessado em um protagonista chinês. E ele estava realmente ansioso para se tornar uma estrela da televisão americana. Ele queria ser uma estrela, ele era simplesmente movido a isso, a esse estrelato. Eu disse: não tem como, Bruce, você conseguir ser realmente visto aqui na América, a menos que tenha um filme. E não é só o Besouro Verde, aquilo é televisão. E acham... Bruce era demais para a televisão. Ele era maior que a televisão. Então, quando Raymond Chow lhe ofereceu acho que se chamava o Dragão Invencível, o primeiro, ele disse: bem, estou recebendo um pouco de din. Eu disse: aceite. E ele voltou para Hong Kong porque não conseguiu o papel em Kung Fu. Depois que Bruce voltou para Hong Kong, ele teve um sucesso milagroso. Quer dizer, ele virou tipo os Beatles, aquele sucesso repentino no Extremo Oriente. Ele nunca tinha alcançado isso antes, em momento algum. Foi na televisão onde, eles acho que tinham um grupo de, artistas marciais e eles estavam todos quebrando, gelo e tijolos com suas cabeças e com seus cotovelos e tudo mais. E perguntaram ao Bruce, que estava sentado ali, olhando de soslaio para tudo aquilo, e disseram: bem, o que você acha de tudo isso? Bem, eu acho que ele pode quebrar gelo com o cotovelo ou que ele pode quebrar tijolos. O que isso tem a ver com alguma coisa? Isso não. Bem, tudo bem, senhor. Espertinho, vejamos o que você consegue fazer. E ele diz: não, eu não faço demonstrações. E todos na plateia começaram a gritar. Então ele diz: está bem, apenas juntem 3 daquelas tábuas quadradas de um pé de largura e passem uma fita nelas. Ele estendeu as tábuas para ele, que as soltou e deu um chute lateral, e elas se estilhaçaram. Foi um estouro. Voaram até as luzes, e as luzes fizeram pau, pau, pau. E o Bruce ficou ele disse, eu fiquei tão chocado, porque ele nunca tinha feito aquilo antes. Foi algo que simplesmente lhe veio à mente. Pau, sabe? Ele voltou para a cadeira agindo como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, depois disso, sabe, é claro, Run Shaw e Raymond Chow, e todos começaram a disputar a atenção dele. Bruce e eu passamos muito tempo juntos, saímos. Bruce estava interessado no projeto, não havia dúvida. Raymond, por outro lado, era mole. E por que o Raymond era mole? Porque ele ganhava tanto dinheiro com os filmes que ainda queria ter controle total sobre tudo. Então o Raymond disse: bem, é uma pena que não vai dar certo, então vamos jantar hoje à noite. Fomos a um restaurante japonês e nos sentamos para jantar. E durante a refeição eu disse: Bruce, vou embora amanhã. Ele perguntou: por quê? Eu disse: bem, é óbvio que o Raymond não quer que você seja uma estrela internacional. Ele entende que você é ótimo como um cara local de filmes de luta, mas o Raymond não. E ele se virou para o Raymond e disse: feche o negócio. Momento em que, no dia seguinte, o Raymond fechou o negócio. Vejamos o acordo. E nós encontramos esse jovem escritor que não tinha créditos reais, mas é alguém que eu já observava há algum tempo e... Então, Paul, você arranjou esse roteirista maluco que eu nunca tinha ouvido falar, de quem você gostava, Michael Allen. Você me chamou e disse: temos esse cara maravilhoso e incrível chamado Bruce Lee. Ele faz filmes em Hong Kong, você nunca viu nada igual, adivinha? Quero que escreva um filme pra ele. E ele apareceu e entregou um primeiro rascunho maravilhoso. Foi maravilhoso, porque eu não sabia nada sobre artes marciais, não sabia nada sobre Hong Kong e fui aprendendo ao longo do caminho. Nós realmente planejamos tudo. Foi tão empolgante, e vou te contar como foi. O tipo de energia que tínhamos nisso.
Fizemos o primeiro rascunho do roteiro em 3 semanas, o que é algo inédito. Aconteceu tão rápido porque eu acho que o Bruce estava ficando muito famoso. E ele tinha voltado para Hong Kong, acho que em 1971, e praticamente em menos de um ano ele não podia andar na rua. Ele era um grande astro asiático em Hong Kong. Ele sabia que se continuasse fazendo filmes de luta chineses, ele ficaria na China pelo resto da vida. E ele estava ansioso para mostrar a Coburn, McQueen e a todos os outros que ele era, sabe, uma estrela internacional. Nós queríamos apresentá-lo como essa incrível, força da natureza. Foi projetado e executado por uma estrela específica em um gênero. E tinha uma pureza real nesse sentido. Mas ele precisava ser um de 3, ele precisava ser o mais legal dos 3 heróis. E trabalhamos muito duro, conscientemente, criando um tipo de filme internacional que apresentasse o Bruce adequadamente. Bem, quando começamos e tínhamos muito pouco tempo para fazer tudo isso e o roteiro estava meio que esboçado e sabíamos um pouco do que precisávamos, realmente precisávamos construir alguns cenários se quiséssemos cumprir o cronograma. E quando eu era criança, cresci com essa história em quadrinhos chamada Terry e os Piratas. E Terry e os Piratas era sobre a China, o Oriente e o mistério das mulheres dragão. Eram vermelhos, azuis e dourados de alta intensidade. E isso se encaixou neste projeto de uma forma tão próxima. Bem, eu trouxe um desenhista que eu conhecia chamado Dale Hennessy. Dale e eu nos sentamos e elaboramos os cenários básicos para a peça. O maior de todos, o cenário do tamanho do estúdio completo, era a caverna. Algumas das áreas da prisão onde Bruce foi pego na cela e as portas batendo, e então no outro estúdio, o salão de banquetes. São cenários grandes que precisaram de muita reflexão. Reunimos material suficiente para eu levar a Hong Kong e entregar aos designers chineses, e eles por sua vez pegaram e interpretaram, e acho que fizeram um trabalho excepcional. Acho que o Bob Klaus, o diretor, e eu tentamos fazer foi pegar o elemento mágico de Hong Kong e trazer um estilo fotográfico para isso. Às vezes você olhava para um corredor e não via ninguém até que eles entrassem na luz. E eu lembro que o Bob insistia muito que queria um preto absoluto e então entrar na luz. E em termos de iluminação, isso é um desafio. Em vez de iluminar a caverna toda, usamos focos de luz para tentar torná-la bem dramática. Usamos fumaça para criar uma névoa. O Bob Shea fez uma cena muito legal de cima, né? Olhando para ela, parecia meio sem graça. Era só um monte de gente andando lá embaixo, né? Então alguém teve a ideia de pegar umas 100 gaiolas para filmarmos através delas, assim não dava para ver direito o que estava acontecendo. Você não sabia realmente quem eram essas pessoas, o que ia acontecer. Então o que tentamos fazer com a iluminação foi reforçar isso, para tornar dramático, para tornar exótico. O Fred e eu conversamos muito sobre isso, e o grande problema é como fazer um filme cheio de ação em um cenário contemporâneo onde o herói não usa armas. Ou por que alguém não saca um 45 e pang, resolve isso? Não, nada de armas. Han nunca permitiria armas na ilha de qualquer jeito. Ele teve uma experiência ruim com elas uma vez e tem medo de um atentado. Não dá para culpá-lo. Qualquer idiota pode puxar um gatilho. Acho que não vou precisar de nada. E o vilão cria o herói. Você precisa de um sensacional. Eu queria que o Han fosse o diabo. Senhores, sejam bem-vindos. Vocês honram a nossa ilha. Mas o diabo que acreditava em algo e era dedicado a isso, que é o pior tipo de vilão. Nós nos criamos através de longos anos de treinamento rigoroso, sacrifício, negação, dor. Colocamos em prática uma ideia que aprovamos primeiro com Dick Marr sobre a ilha de Han. A ilha do Han nunca existiu de verdade, quer dizer, nós precisávamos criar uma ilha no filme, um dos atores era piloto. Decolamos no seu pequeno avião monomotor, tiramos a porta, peguei minha câmera e começamos a fotografar ilhas, tiramos fotos de mansões e juntamos tudo em uma única fotografia composta. Aquela se tornou a Ilha do Han no filme. O piloto do avião era Roy Chow, que interpretou o monge no mosteiro na abertura.
E a propósito, filmamos isso em uma quadra de tênis. Bem, nós encontramos uma série de quadras de tênis em degraus que eram simplesmente maravilhosas. Mas ninguém percebe. Se olhar bem no filme, notará as linhas na vegetação. Tivemos que pintar tudo de verde. Quer dizer, não parecem quadras de tênis, parecem campos onde um homem como Han estaria treinando seu exército de artistas marciais. Eu estava acostumado com equipes de Hollywood que eram muito experientes. Então, a equipe era como o equipamento, um passo atrás no tempo. O laboratório que usamos para revelar o filme era o lugar mais imundo que já vi. Teias de aranha penduradas, poeira com centímetros de espessura. Como conseguimos um filme com a aparência daquele que tiramos de lá, eu nunca saberei. E as ferramentas de iluminação eram muito simples. Em Hollywood você tinha muitas ferramentas para controlar a luz, não? E por lá acho que tínhamos telas de janela, papel preto, corda e prendedores de roupa. Acho que a parte mais difícil foi que criamos um filme muito ambicioso e trabalhamos muito para conseguir realizá-lo. Toda a equipe elétrica não falava inglês, então eu tentei estabelecer uma comunicação lá. Quando começamos, só tínhamos equipes chinesas. Então eu aprendi umas 10 palavras em chinês e escrevi num cartãozinho, sabe? Tipo, acenda a luz, apague a luz. Todo o processo foi mais lento do que esperávamos. Digo, o maior problema era a comunicação. Obviamente o meu chinês não era muito preciso, né? Porque na maioria das vezes em que eu dizia algo, eles achavam que era a coisa mais engraçada do mundo. À medida que avançávamos, aprendemos sobre a equipe, eles aprenderam sobre nós e encontramos uma maneira muito positiva de fazer as coisas funcionarem. Mas nos divertimos muito e eles eram muito trabalhadores. E quando começamos a fazer as coisas, onde acendíamos uma luz e eu ia lá mostrar o que queríamos, eles foram muito prestativos. A habilidade dos artesãos chineses trabalhando em coisas que eles sabiam fazer era simplesmente excepcional. O Bob teve uma ideia para a ilha, quando chegamos lá, de preencher o enquadramento com muitas bandeiras. Então mandamos fazer algumas bandeiras e precisávamos de mastros. Bem, não havia nenhum, então mandamos fazê-los. Eu nunca deixava de me surpreender quando aquele senhor chegava com um saco de gesso, alguns gravetos e arame, e no fim do dia havia um dragão de templo de 1,20 m ou uma estátua de 1,80 m de um guerreiro chinês. E eles fizeram um trabalho maravilhoso. Quer dizer, a escolha do elenco do filme foi realmente incrível. Escolhemos o John Saxon porque soubemos que ele tinha muito interesse em artes marciais. O interesse pelo karatê estava se espalhando por toda a parte. Foi por isso que decidi praticar. Fiquei surpreso com o quão bom ele era. Conversando sobre como fazer a cena no campo de golfe com Bob Clouse e Fred Weintraub, senti que precisava demonstrar a eles o que eu queria dizer. Então comecei a fazer todo tipo de chutes saltados que eu conseguia fazer naquela época, sabe? Chutes em tesoura e coisas assim. Eu sei que ele trabalhou muito durante as filmagens. Mas eu senti que tinha preparação suficiente, eu acho, para fazer um filme, sabe? Eu estava um pouco superestimando. E quando eu acho que quando ele chegou a Hong Kong, ele realmente viu esses caras trabalhando. E ele trabalhava todos os dias. Foram, eu acho, cerca de 8 dias de cenas de luta contínuas. Tenho que dizer, depois desses 8 dias eu já estava farto de fazer um filme de karatê. Eu não queria mais fazer nenhuma dessas cenas de luta. Pensei, qual é? Me leve de volta para algo que seja um drama, algo interno, um tipo de situação emocional. Fiquei feliz que acabou naqueles 8 dias. Bruce tinha muito a dizer, ele tinha muitas recomendações quanto aos artistas marciais e nós meio que deixamos a escolha final para ele. Certo, porque ele seria quem trabalharia com eles nas áreas de artes marciais. Ele tinha trabalhado com a maioria desses caras na América. Bob conhecia Bruce, eu acho, de competições. A relação entre mim e o Bruce demorou a se desenvolver. De certa forma, tínhamos quase uma relação de provocações, de dizer coisas sarcásticas um ao outro por um bom tempo. Não há dúvida de que havia uma competitividade ali. Durante as filmagens, quando aquele acidente com o vidro quebrado aconteceu, tudo foi muito exagerado. Nós filmamos aquela cena várias vezes, 8 vezes para ser exato, a cena específica com as garrafas quebradas. O problema era, acredite ou não, algo muito simples. Eles não tinham vidro cenográfico em Hong Kong naquela época. E então, sabe, os boatos se alimentam de si mesmos. Eles não precisam ter muito fundamento. Eles usavam vidro comum em todos os seus filmes.
E então cada vez que gravávamos a cena, tinha que quebrar as garrafas de verdade, e o Bruce me instruiu a segurar a ponta serrilhada na mão direita. Eu tinha uma em cada mão, mas avançar com a mão direita em direção ao peitoral direito dele. E as palavras do Bruce foram: venha pra cima de mim o mais rápido que puder. E o Bruce insistia que a ação fosse tão realista. E ele queria que ficasse perfeito. Tudo tinha que ser perfeito com o Bruce. Foi por uma fração de centímetro e o Bruce se cortou. E foi rápido como um raio. Eu avancei o mais rápido que pude e zaz, acabou. E o Bruce estava com a mão direita levantada e começou a girar. E enquanto girava, ele cravou o punho no vidro. Não, foi realmente um acidente. Realmente um acidente estarmos ambos no set. Eu vi. Sabe? Eu disse a ele o quanto sentia muito por estar envolvido. E ele disse: não é sua culpa. Apenas uma daquelas coisas que aconteceram. Uma das coisas mais interessantes sobre a seleção dos atores foi como finalmente conseguimos o Jim Kelly. Foi realmente algo de última hora, porque o que aconteceu foi que tínhamos outro ator contratado para fazer o papel. 2 dias antes de estarmos prontos para partir, esse ator de artes marciais decidiu que não iria. E então, tivemos que encontrar outra pessoa. Fomos ao estúdio e vimos o Jim trabalhando em um estúdio lá em Crenshaw, eu acho. Sim, e à noite fomos até lá e vimos o Jim Kelly trabalhando. Ele estava ótimo. E 2 dias depois ele estava no avião. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas foi rápido. Uma das minhas atrizes favoritas foi Angela Mal, que interpretou a irmã de Bruce. Ela era tão pequena, tão adorável, e que artista marcial. E nós a vimos em um filme em que ela interpretou o papel principal quando estávamos em Hong Kong. E quando ela nos foi apresentada, ficamos impressionados. E ela foi tão cooperativa e uma atriz tão boa. O Bo e eu, nós vimos esse cara, ele parecia tão maravilhoso, e então ele tirou a camisa e nós tivemos que estar no filme. Bem, o Peter Archer estava em Hong Kong, eu creio, na época em que fizemos o filme. E foi aí que eu entrei. Eu era o artista marcial local e um estrangeiro no local. Mas ele era realmente muito bom e eu adorei a cena no barco. Havia uma cena de barco num junco saindo do porto de Aberdeen, e uma das coisas que essa cena em particular exigia era que eu pulasse do convés do junco para aquele pequeno bote. Acho que eu estava lá no barco naquela hora. Você estava no barco, eu estava lá. E o Bruce estava bem irritado com ele, algo tinha acontecido entre os dois. Mas eu estava sendo rebocado atrás do barco, na ponta de uma corda longa. Ele não deveria ter ficado tanto tempo lá fora no barco, e Bruce fez com que as crianças não o trouxessem de volta tão rápido. E esse sujeito no megafone atrás do barco dizia: puxa a corda. Fiquei bravo, então eu balançava o punho e puxava a corda ao mesmo tempo que a proa do bote desaparecia sob as ondas. Então, o que aconteceu com o menino? Hung Wei-oh, o menino que interpretou o garotinho do monastério. O que aconteceu com ele? Ele é diretor agora. Ele é um diretor importante em Hong Kong. Estávamos todos encerrando e indo para casa, e Bruce naquela altura estava tão pilhado que não queria parar, e ele inventou aquela pequena cena no monastério. Mas eu acho que depois que ele viu algumas das filmagens, ele ficou muito empolgado e voltou para gravar aquilo. Para essa ele chamou o Sammo Hung. Sammo era um dos seus velhos e bons amigos. E então, depois que ele desceu, desceu daquilo, na metade do caminho eles pararam. Eles param. Eles filmam a Operação Dragão. Eles lutam comigo, então eles me chamam. Eu quero que você esteja no meu filme. Lute comigo. Então nós ensaiamos. Nós não fazemos nada. Nós só conversamos. Te dou um soco e você me dá um soco. Sim, bloqueio você. Ok, sim. Pronto para gravar. Ação. Vamos fazer só uma tomada, está bem? Uma tomada, está bem. É muito rápido. Filmamos apenas um dia e meio. Um dia inteiro. O outro dia é antes do almoço. Sabe, eles terminaram. Então nós ficamos muito engraçados, muito felizes. Estávamos com pressa. Ok. Vamos. Pegue meu ônibus para casa, sabe? Bem, deixamos a Dama do Dragão por último, a Anna Capri. E temos muita sorte, porque a Anna fez alguns filmes caseiros enquanto gravava o filme.
Naquela época, eu adorava gravar em locação. E eu tinha dito ao meu agente que naquele momento eu queria ir para qualquer lugar, porque minha mãe tinha acabado de falecer e eu aceitaria a oportunidade de trabalhar fora da cidade. Meu agente me ligou e disse, você disse que queria ir para uma locação. Ele perguntou, Hong Kong é longe o suficiente? E eu apenas ri. Eu disse, do que você está falando? E ele disse, tem um filme chamado Operação Dragão e é estrelado por um artista marcial chamado Bruce Lee. Ele diz, você já ouviu falar dele? E eu disse, nunca ouvi falar de Bruce Lee nem de artes marciais. Ele me disse, você gostaria de ir para Hong Kong? E eu disse, com certeza. Então eu disse, bem, ótimo. Quando devo ir? E ele disse, hoje à noite. Eu disse, de jeito nenhum. E perguntei, qual é o papel? Ele disse, não faço a menor ideia. Mas disse, eles vão te enviar o roteiro, a passagem e a bagagem. Apenas entre naquele avião. De alguma forma, milagrosamente, eu estava naquele avião indo para Hong Kong naquela noite, à meia-noite. China Airlines. Meu pai tinha me dado uma pequena câmera Super 8 de aniversário, que foi tipo uns 2 meses antes de eu ir. E eu só joguei na mala para passar o tempo só andando por aí e, sabe, filmando o Bruce, o John, o Gene Kelly e o Bob Wall. Claro, sinto muito por não ter mais. Nós apenas juntamos 5 trechos de 3 minutos para ficar mais fácil de ver e mostrar aos meus amigos. E como eu disse, foi só por diversão. E não foi exatamente do começo, meio e fim. Foi mais onde eles estavam filmando as cenas do torneio. E quando eles chegaram, foi logo abaixo dos degraus de onde filmamos as cenas do torneio. Na verdade, é muito interessante porque eu tinha sido convidado para um almoço formal nesta rica propriedade palaciana. Foi em uma tarde de domingo, eu fui, e o almoço foi basicamente realizado em um barco que ficava logo abaixo dos degraus desse palácio. Notei que aquelas bandeiras amarelas tremulavam ao vento e perguntei ao nosso anfitrião, eu disse, o que todas aquelas bandeiras amarelas estão fazendo ali? E ele me disse, amanhã uma produtora de cinema vai começar a filmar aqui pelas próximas 2 a 3 semanas e é um filme estrelado por Bruce Lee. E eu disse, não acredito. Eu disse, eu sou a protagonista desse papel, quer dizer, desse filme. E ele disse, você está brincando. Eu disse, não. Eu disse, e vamos começar a filmar aqui amanhã. Mas foi misteriosamente maravilhoso e lindo ao mesmo tempo. Quer dizer, eu fiquei fascinada com aquilo. Eu amei Hong Kong. Bem, o interessante é que, quando começamos o filme, Bruce estava tão nervoso que ele não queria começar. Começamos a filmar e o Bruce não apareceu. O que ouvimos foi que ele estava nervoso e ele estava mesmo. Enquanto isso, começamos a rodar o filme porque eu queria começar logo e tínhamos o dinheiro da Warner. O pessoal da Warner Brothers não parava de vir e eu dizia, eu garanto, está ficando ótimo. Eu não tinha uma cena sequer do Bruce. Fred também estava percorrendo as colinas de Hong Kong, filmando paisagens, passeios de carro e tudo mais para que pudéssemos levar Bruce ao estúdio. E na primeira cena que ele fez no estúdio, ele estava tão nervoso e tremendo tanto fisicamente que filmamos a cena em que ele está sentado em uma cadeira e eles apenas viraram a cabeça dele. Essa foi a única ação que demos a ele. E então, finalmente, ele entendeu e eu disse, Bob, você tem que continuar agora. E a partir daí, o Bruce, agora que ele estava por dentro, como tudo o que o Bruce fazia, ele se tornou fantástico no que fazia. Ótimo coordenador de dublê. E, no final das contas, o que fizemos no roteiro foi, quando chegávamos a uma sequência de ação que seria um grande momento do Bruce Lee, nós apenas escrevíamos no roteiro. Coreografia a ser criada pelo diretor e pelo astro. Muito do talento do Bruce era trabalhar com outros atores, coreografar a cena e liderar toda a operação, tanto no que ele fazia quanto no que acontecia com as outras pessoas na luta. É muito disso, novamente com o diretor. O diretor tinha, Bob Clouse tinha um senso maravilhoso de ação e ele realmente tinha um olhar visual maravilhoso para o que faria uma boa cena de ação. Quando vi a luta lá embaixo, quando ele entra nas cavernas, pensei ao ver aquilo que o tipo de coisa que o Bruce fazia era incomum e diferente. E ele também tinha um grande carisma. E sabe, você observa os outros dublês olhando para o Bruce e começa a entender o que aconteceu. Quer dizer, você sabe, você se lembra que o Jackie Chan era um dublê em Operação Dragão. Todos começaram a entender que aquilo era algo incomum e estávamos começando a sentir o clima. E estar em Hong Kong e ver como as pessoas, sabe, o consideravam um herói, você acabava envolvido naquilo.
E quando o Bruce gostava de algo, quando o Bruce via algo, ele era muito criativo. Sabe, nós caminhávamos pelos cenários e construímos cenários maravilhosos. E conforme encontrávamos algo, conforme ele via algo, ele era um gênio absoluto em encontrar uma maneira de incorporar tudo isso em suas sequências de luta. Veja, o que foi ótimo é que também era um trabalho em andamento. À medida que víamos as coisas, nós as adicionávamos para dar cor ao roteiro de Michael Allen. Eu meio que me deparei com um fenômeno em um pequeno hotel em Hong Kong, em Repulse Bay. A caminho do banheiro, almoçando lá, né, havia uma espécie de espelho de vários painéis, e eu apenas olhei para ele e pensei, uau, isso é incrível. E levei o Bruce e mostrei a ele, e ele achou que era muito fragmentado, que não dava para tirar nenhuma ação que significasse algo daquilo. Bob Klaus e eu lutamos muito por isso e criamos esta sala de espelhos. Bem, a sala de espelhos foi uma ótima ideia, era muito visual. Nós construímos, e então levamos algumas pessoas para ver e mostramos ao Bruce como ficou, e então ele ficou absolutamente... Então nós queríamos nos ver. Nós apenas construímos um tipo de armário no meio da sala, que era móvel, com espelhos do lado de fora. Simplesmente se misturava aos outros espelhos. Eu lembro que eu sempre tinha que tocar, porque se eu estiver olhando para algo, eles podem não estar lá, eles podem estar ali. Cada ângulo foi cuidadosamente planejado em termos de onde as pessoas apareciam e onde os reflexos surgiam. Quer dizer, estávamos filmando o Shakian e de repente o Bruce aparecia lá atrás. E claro, aquela imagem tinha talvez 6 reflexos. Não havia lugar para onde você pudesse ir onde algum reflexo não pudesse ser visto. Então eu descobri que só conseguia ficar lá dentro por algumas horas. Tinha que sair, sentar, né, e olhar para uma parede em dimensão real, porque era como se houvesse uma 4ª dimensão ali dentro. O que foi incrível de se trabalhar. Então, de repente, recebo uma ligação do Fred Weintraub. Um dos produtores diz: Bruce Lee está na cidade. Ele quer almoçar com você. Eu queria conhecê-lo, mas não sabia sobre o que falar com ele. Bem, o Lalo tinha feito aquela trilha maravilhosa para Missão Impossível. Então ele disse: a razão pela qual eu queria te conhecer é que eu treino no meu dojo em Hong Kong com o ritmo da sua música de Missão Impossível. Ele tinha os instrumentos mais incomuns quando ele encontrou coisas que usamos em Operação Dragão, que não tinham sido muito usadas na orquestração. Então eu tive que inventar sons baseados em instrumentos acessíveis aos músicos do estúdio que soassem como algo do Oriente. Eu queria que fosse moderno, mas com um toque chinês, sem ser uma trilha chinesa. E eu, consegui isso. Foi uma grande satisfação. A estreia no Grauman's foi emocionante e triste ao mesmo tempo. É claro que Bruce já tinha falecido naquela época. Antes da abertura, tivemos uma corrida de dragão chinês pelo Hollywood Boulevard. Você se lembra disso? Um dragão de São Francisco e um dragão de Los Angeles. Mas tudo foi por causa do Bruce. Quero dizer, você tem que entender, tudo emanava do fato de termos capturado uma estrela. E não digo estrela de cinema, digo um cometa. É verdade. E foi uma pena que ele não estivesse lá na inauguração para ver. O arrependimento que eu acho que temos neste momento é que o Bob Klaus não está mais aqui conosco para fazer parte disto, né? Sem o Bob, não acho que Operação Dragão teria sido o filme que é. E certamente não teria sido nada sem o Bruce, né? O Bob tinha uma gentileza e uma habilidade de ver o que o Bruce era capaz de fazer. Ação!